Essa próxima temporada vai ser a mais importante da história do Los Angeles Clippers. Pode parecer que a gente tá falando isso, repetindo isso toda vez pelas últimas 5 temporadas pelo menos, desde 2020. Talvez, mas eu diria que existe um argumento real para dizer que a próxima temporada vai ser a mais importante da história desse time. Principalmente considerando o que esse elenco virou depois dessa janela de free agency e o que eles já eram no ano passado. Se vocês lembram bem de como rolou a temporada passada, teve alguns momentos ali que o Clippers parecia o segundo melhor time da Conferência Oeste com algumas sobras. Eles chegaram aqui nos playoffs como a quinta seed, o quinto lugar, foram jogar contra um time muito forte que era o Denver, e assim, numa série de 7 jogos, eles chegaram muito perto de fato de ganhar um dos outros 4 que eles acabaram perdendo. Claro que o jogo 7 foi muito ruim o jeito que rolou, mas eles tiveram condições plenas de vencer essa série, e o Denver Nuggets, por exemplo, foi um time que mais deu trabalho para o campeão eventual, o Thunder. Tudo isso para dizer, esse time já era muito forte na temporada passada, tá? Não se deixem iludir pelo fato que eles perderam na primeira rodada. E depois do que eles fizeram nessa janela de free agency, eles se colocaram ao mesmo tempo como um dos melhores times para a próxima temporada e também o time mais velho da NBA. Analisando o elenco que eles tinham e as adições que tiveram, vamos começar falando da posição de pivô. O Ivica Zubac já era o titular, vai se manter dessa forma e ele se consolidou nesses últimos anos, principalmente nessa última temporada, como um dos melhores jogadores nessa posição, um cara absolutamente essencial no Clippers. O reserva imediato dele, na maioria das situações, foi o Mo Bamba, mas não tinha de fato esse pivô vindo do banco que eles confiavam, tanto que tem mais outros nomes ali que estavam nessa posição reserva e nenhum deles jogava de fato. Quando o Zubac saía de quadra, o mais normal era o Clippers jogar sem pivô na segunda unidade. E para resolver esse problema, eles foram lá e contrataram o Brook Lopes. Não foi uma contratação que eu morri de amores logo de início, mas parando para pensar, eles têm talvez o melhor pivô reserva de toda a NBA hoje. O Brook Lopes era um cara que estava sendo especulado como titular em alguns times ainda. Embora ele não esteja no melhor momento da carreira dele, já está realmente um pouco mais velho, acho que nesse papel ele pode ir muito bem e isso dá pro Clippers principalmente versatilidade na composição das lineups deles. Na posição 4, normalmente jogava o Derrick Jones Jr. Dá pra dizer que ele joga mais na 3 do que na 4, mas em todo caso ele era um dos alas titulares. Mas eu tá botando ele aqui como 4 e não 3 é inclusive um indicativo de que esse time não tinha de fato um cara clássico na posição 4 no elenco deles do ano passado. E eles trouxeram simplesmente o John Collins. Reforço que veio lá pro Clippers por troca nessa janela, Ele é um cara que consegue arremessar pra 3 com certa eficiência, aprimorou isso muito nos últimos anos de carreira dele, e é um cara pra pegar muitas pontes aéreas que vai ser uma coisa muito importante analisando as outras peças desse elenco. Outro cara, que também jogava, óbvio, na 3 e na 4 no time ano passado, era o Kawhi. Ele também continuou no time, Vai ser uma peça muito importante, a gente vai falar dele um pouco mais em breve. Outro cara importante no time já e que vai continuar é o Nicolas Batum. Então, considerando tanto a 3 quanto a 4, eles não tiveram grandes perdas e trouxeram uma peça muito importante no John Collins. Olhando agora para a posição 2, de fato a maior perda que eles tiveram nessa off-season foi o Norman Powell. Um cara muito importante que fez uma temporada irregular ano passado muito boa. Não foi muito bem nos playoffs também porque estava com alguns problemas físicos, mas de fato a gente pode olhar para a perda dele e ver que o substituto é um cara que no papel que ele vai ser pedido para desempenhar está absolutamente à altura. Você pode olhar para o Bradley Beal nessa passagem dele no Phoenix Suns e falar que foi um fracasso, de fato foi, mas ele é um cara que teve praticamente 18 pontos na última temporada, com uma eficiência muito boa. Para desempenhar basicamente o mesmo papel ou um papel parecido com o do Norman Powell, ele é um cara que ainda tem absoluta competência para fazer isso. E durante a temporada passada também eles trouxeram o Bogdanovic para complementar essa posição vindo do banco, um cara que não teve um puta desempenho, mas agora realmente tendo todo um ano para se entrosar com o resto do time, ele é um cara já experiente, que tem muito talento, acho que ele vai contribuir bastante também. Outro cara que também jogava tanto na 1 como na 2, nessa posição de armação, óbvio, era o James Harden, também é outro cara que vai continuar nesse elenco. Vamos falar dele um pouquinho mais a fundo mais tarde. Outro cara também que estava ali na posição 1, principalmente, era o Chris Dunn. Ele que é um especialista defensivo, vai continuar no time para a próxima temporada. Ele é um dos melhores jogadores da NBA em marcar outros armadores. E outro cara que estava ali no banco, sendo a reposição nessa posição de armador, era o Ben Simmons. Ele, de fato, é outro cara que saiu do time, mas para esse espaço veio simplesmente o Chris Paul, um ídolo da torcida, um ídolo da história do Los Angeles Clippers, voltando agora para terminar a carreira. Tudo indica que essa vai ser a última temporada do Chris Paul lá. Ou seja, analisando o que eles perderam de jogadores que saíram do time e as peças que chegaram, dá para dizer que não apenas eles conseguiram suprir todas as perdas que eles tiveram muito bem, mas assim, eles trouxeram profundidade para absolutamente
todas as posições deles. O Clippers tem para a próxima temporada uma coisa que a maioria dos times da NBA não tem, que é profundidade em todas as posições. Eles têm praticamente 11 jogadores que podem contar, assim, com absoluta certeza. Mas essa mudança no elenco também não é só flores, né? O ano passado, o time deles era, na temporada regular principalmente, foi um time que o estilo que eles adotaram, o jeito que eles encontraram para ir atrás das vitórias foi ter uma identidade defensiva primeiro. Jogadores como o Chris Dunn e o próprio Ben Simmons, que saiu também, eram importantíssimos para manter esse time como uma das melhores defesas da temporada regular. Embora a maioria desses jogadores que vieram ainda são bons jogadores defensivamente também, essa identidade geral do time pode acabar mudando um pouco. Vai depender um pouco das escolhas que o Ty Lue acaba fazendo. Eu, se fosse olhar para um time titular imediatamente, assim no começo da temporada, manteria o que eles já fizeram no fim da última temporada com o Chris Dunn e James Harden jogando juntos no começo da partida, para de fato ter essa estabilização defensiva no começo do jogo. E aí eu viria com o Bradley Beal, com o Chris Paul vindo do banco, caras que podem comandar segundas unidades num nível que praticamente nenhum outro time na NBA hoje pode dizer dos seus reservas. Então eu acho que acima de tudo esses reforços trazem versatilidade para os estilos de jogo que o Clippers pode ter durante uma única partida até. Apesar de tudo que rolou de mudanças, os principais problemas do Clippers continuam sendo os mesmos. Eu diria que são dois, começando pelo desempenho do James Harden em playoffs. E aqui eu já vou dizer que eu estou um pouco otimista com relação a isso para a próxima temporada e por quê? Normalmente, quando o Harden tem essas atuações pavorosas em playoffs, que a gente já está acostumado a ver, está muito associado também à equipe estar jogando num estilo de jogo ofensivo que tudo passa por ele. Então, se um jogador comanda tudo da parte ofensiva do seu time e ele vai muito mal, o negócio desmorona de uma vez só. Com as adições de Bradley Beal e de Chris Paul, eu fico tentado a dizer que esse problema acaba se diluindo um pouco. São jogadores experientes, jogadores que têm experiência também comandando ofensivamente o time. Eu acho que, desse lado da quadra, eles estão muito menos dependentes do Harden, e isso pode gerar um efeito de, no momento de playoffs em que ele cair de rendimento, isso não seja tão catastrófico quanto foi na série contra o Denver Nuggets, por exemplo. E outro problema já histórico que eles estão tendo é a questão da saúde do Kawhi Leonard, e eu também estou bem mais otimista com relação a isso para a próxima temporada. Primeiro que, trazendo profundidade para o elenco, eles dependem um pouco menos também do Kawhi e podem deixar ele descansando em mais oportunidades. Segundo que, se a gente for analisar como foi a última temporada, aconteceu uma coisa que não é o comum analisando a trajetória de lesões na carreira do Kawhi. Acontecia muito antes dele jogar a maioria da temporada regular, aí chegar nos playoffs e nesse momento mais importante de fato se machucar e passar o resto da off-season praticamente inteira se recuperando. Dessa vez aconteceu diferente, né? Ele veio na temporada no começo machucado, foi aumentando a carga de jogos conforme ele conseguia, chegou nos playoffs e jogou aquela única série de fato, mas jogou saudável do começo até o fim. Então ele vai ter a off-season inteira agora para de fato se recuperar bem, entrar no ritmo de jogo, entrar no treinamento da equipe. Então tentando ser racional com relação à questão de saúde física do Kawhi, óbvio que eu não sou médico e não sou médico do Clippers de fato, então a gente tá só especulando. Mas eu acho que esses dois problemas que foram, de fato, são os problemas ainda principais para qualquer torcedor do Clippers se preocupar. Acho que tem motivo para ficar otimista com relação aos dois para a próxima temporada. E fechando aqui, olhando os outros times da Conferência Oeste também, a gente vê que a maioria deles, pelo menos na teoria, se reforçou bem, né? Eu diria que o Nuggets foi um time que melhorou bastante na off-season, o Rockets, todo mundo tá esperando uma grande melhora deles também, o Thunder continua um time absurdo como já foi, e como já deu pra ver, né, eu também tô concordando que o Clippers é um desses times que também se reforçou muito bem. Ou seja, a concorrência continua tão forte quanto sempre foi na Conferência Oeste, mas eu diria que esses, na minha opinião, no papel, são de fato os 4 times depois desses movimentos últimos que aconteceram na off-season, que são os times mais fortes da Conferência Oeste. Eu já coloco o Clippers entre esses candidatos. E vou além para mim, inclusive vocês sabem que eu não sou um grande otimista com relação ao Houston Rockets atualmente, coloco eles até então no top 3, acho que o Clippers tem condições de vir muito forte para a próxima temporada. São jogadores, em sua grande maioria, muito mais velhos do que a média da NBA. Tem vários caras aqui que já passaram dos 30, tem alguns que estão chegando nos 40 até. Até por isso, a forma física de vários deles é um pouco questionável. A gente tem histórico de lesões em vários desses jogadores. E ainda tem que ver questões de entrosamento, como de fato esse elenco vai ser utilizado tanto no começo quanto no fim dos jogos, qual vai ser a identidade dessa equipe. Mas eu acho que isso é o mais otimista que o torcedor do Clippers tem que estar desde 2020, basicamente, que foi quando vieram Kawhi e Paul George. Pra mim, eles têm tudo pra realmente tentar fazer história de novo e chegar numa final de conferência que foi até agora, na história do Clippers, o melhor resultado que eles tiveram. Chegar numa final de NBA é sempre muito difícil, vai ser
mais difícil ainda considerando a Conferência Oeste do jeito que tá hoje. Ser campeão da NBA, então, nem se fala, não dá nem pra dizer o quanto isso seria histórico para um time como o Clippers, mas de fato as últimas movimentações que a equipe fez deixaram os torcedores com esse otimismo e tem razão pra isso. E apesar de tudo que rolou, eles ainda estão começando a se recuperar um pouco daquela perda de escolhas do draft, principalmente ali na troca que trouxe o Paul George. Então, ao mesmo tempo que esse elenco é muito velho e ele pode, de fato, acabar não correspondendo às expectativas, eles estão começando também a se reestruturar possivelmente para o futuro. Então é mais ou menos isso, deixa aí nos comentários se você for torcedor do Clippers, qual a sua expectativa para o time para a próxima temporada. Comenta aí, independente se você é torcedor ou não, se você gostou das movimentações que eles fizeram. Deixa aí embaixo também, na sua opinião, qual realmente é a colocação que o Clippers fica no Oeste para a próxima temporada, né? Qual seria a posição que eles ficariam no seu Power Ranking, considerando a próxima temporada teoricamente. Deixa aí o like se você gostou do vídeo, fica de olho que tem sempre conteúdo novo saindo todo dia. Um abraço e é nóis!